Feche os teus olhos, vamos orar. Aleluia, Senhor. Deus, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, falado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem gerado. Tudo que a nossa série ao Senhor, aos santos e ao mundo gerou. E que nós possamos agora, Senhor, entender o que o Senhor quer para nós esse tempo. Obrigado por cada pessoa que está nos visitando. Obrigado por cada pai que aqui está, Senhor, nesse dia especial do Dia dos Pais. Mas, Pai, nós queremos Te adorar com nossa atenção, Senhor. Nós queremos Te adorar com o nosso coração quebrantado. Nós queremos Te adorar com toda a nossa entrega. Então nos esvaziamos de todo pensamento para fora daqui, Senhor. Nós entronizamos o nosso coração a Ti para que o Senhor fale. E para que nós sejamos tocados, Pai, pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós viemos numa série até semana passada. E hoje nós teremos uma liberdade aqui para pregar uma outra palavra, uma outra direção, algo que vai alinhar o que Deus está falando e fazendo. E semana que vem nós voltaremos ao Senhor, aos santos e ao mundo. Ainda há coisas que Deus quer construir através dessa série de ministrações. Mas hoje nós vamos falar sobre um ajuste que Deus tem feito e falado, e eu quero derramar no coração de vocês. Hoje eu quero falar sobre permanecer. Nós vivemos um mundo que está tudo muito agitado, muito rápido. A troca é muito... Você vê, até a nossa mente, ela está sendo ensinada a trocar coisas muito rápido. A coisas serem descartáveis. Tanto é que o que mais prende pessoas na internet não são vídeos longos, são reels, que é 15 segundinhos ou menos, você já está mudando, e o teu dedo fica até assim já, daqui a pouco você já está saindo, andando, porque é muito rápido. Você vê estudos feitos, pessoas passam mais tempo no cardápio ali, no lugar de escolha da Netflix, do que propriamente assistindo a Netflix. Tem pessoas que passam minutos, para não exagerar, e quando vê, não escolheu nada ainda, e fala, agora eu vou dormir. Ficou só escolhendo. Porque não consegue, é muita informação rápida. E isso é um sinal da maior armadilha que nós temos vivido. Hoje não é a artimanha maior de Satanás. Não é que os cristãos não experimentem nada de Deus. Porque é impossível um cristão não experimentar nada de Deus. Mas a maior armadilha é fazer com que a igreja não permaneça naquilo que desfrutou. Então, querido, é muito, muito mais complicado permanecer do que alcançar. A gente tem a Gabi e o Daniel que cuidam da saúde. A gente tem outras pessoas aqui, a Lu, Nutri, a Carlinha, várias pessoas que trabalham com isso e sempre falam para nós, sempre a Ana. Você até chega no lugar que você quer chegar com esforço. Mas o esforço para permanecer nesse lugar que você chegou é ainda maior. Porque até você chegar, você vive várias coisas. Uma delas é os desafios, a motivação. E quando você alcança, talvez você já não é tão desafiado, talvez você já não é mais motivado, e o que te sobra é uma consciência que permanecer é a melhor coisa para você viver. Mas é difícil permanecer. É por isso que biblicamente
Essa é uma expressão que ela percorre praticamente de Gênesis a Apocalipse. Em algum momento mostra a necessidade do homem permanecer naquilo que Deus estabeleceu para ele. E é sobre isso que nós vamos falar essa manhã. E quando eu estava pensando nisso, veio uma figura ao meu coração e eu comecei a desenhar essa pregação. E eu falei, meu Deus, do que eu vou falar sobre isso? Porque começou a surgir, e eu li um livro uma vez chamado Enraizados. É muito bom esse livro, inclusive o Derek tem para vender lá, procure o Derek. Olha aí, Decão, ajudar no casamento. Aí, queridos, eu estava lendo esse livro e aí eu lembrei desse livro e eu lembrei da figura da árvore. Uma árvore, ela é sustentada não pelo que os homens vê, mas pela sua raiz. E a raiz faz com que as pessoas permaneçam. E a figura da árvore começou a vir ao meu coração. E aí eu comecei a estudar e pegar. E eu falei, Deus, eu vou pregar sobre árvore. E Deus falou, você vai falar sobre permanecer, mas você vai usar a árvore como uma figura disso. Eu quero ler um texto com vocês, não é o texto que eu vou pregar, mas eu quero ler um texto com vocês que está em Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, o versículo 5 em diante, diz assim, Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas o cujo coração se afasta do Senhor. Olha que forte, querido, isso. Ele será como uma árvore no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada, onde não vive ninguém. Então existe uma figura de uma árvore, que representa um homem que confia só na força humana, que se afasta de tudo e vive um egocentrismo ali. Essa árvore habitará em lugares áridos, desertos, lugar deserto, sem profundidade de raízes, em uma terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar frutos. Então Deus usa a árvore e aonde a sua raiz alcança, determinará aquilo que vai fazer com que o transparecer dessa árvore seja feito, ou dar frutos ou secar, ou dar frutos ou se isolar e viver uma sequidão. Então, quando nós falamos de árvore, eu preciso deixar o negócio ainda mais específico. E Deus, em um determinado momento da história bíblica, em alguns versículos e capítulos, em Salmo 80, Isaías 5:7, Jeremias 2:21, Ezequiel 15:6 e outros, Ele vai falar ainda mais específico e chamar Israel de videira. Ele traz a realidade dessas árvores para alguma coisa mais específica. Ele escolhe Israel como a sua videira. E você vai ver nesses textos, lógico que eu falei correndo,
Mas você vai ver nesses textos, todos os textos, ou a maioria dos textos, seja de Salmo 80, Isaías 5:7, Jeremias 2:21, Ezequiel 15:6, que a videira falhou em dar fruto, que a videira secou, a videira não permaneceu, a videira não cumpriu o papel que era necessário para que frutificasse. Agora vamos fazer essa analogia, querido. Deus escolhe um povo para frutificar. Esse fruto é para trazer a alegria, a transformação. É isso que a uva, que o vinho transformava e trazia. Ele escolhe Israel para ser o lugar que produzirá transformação para os povos. Só que Israel não cumpre a sua missão. Israel não permanece e o fruto é rebeldia, não fruto de transformação. Mas por quê? Porque as raízes de Israel já não alcançam mais o Senhor. Eles começam em alguns momentos a adorar outros deuses. Eles começam a se afastar de Deus. Mas a figura ainda continua, a árvore ainda continua. O fruto, a necessidade do fruto ainda continua. Mas agora Israel já não é mais a videira escolhida. E agora sim, no capítulo 15 de João, começa o texto que nós vamos pregar, sobre permanecer. A nossa permanência é o entendimento da necessidade que temos de cumprir aquilo que Deus determinou para o seu povo, de dar frutos. E os frutos encham essa terra de transformação. Só que como Israel falhou, provavelmente eu e você falharíamos também. E Jesus, em João 15, vai dizer assim. Aleluia. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto e poda todo aquele que der fruto para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim você não pode fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Aleluia. Querido, esse texto nós poderíamos ir embora já, só de lê-lo. Mas aqui é um manual para a nossa vida. É um manual de compreensão e um manual didático de como nós devemos andar. A primeira coisa que nós precisamos saber é que, como verdadeiros discípulos, nós precisamos frutificar.
Como verdadeiros discípulos, o projeto é que nós sejamos frutíferos. E isso é maravilhoso. Nós não podemos ser como aquela primeira árvore de Jeremias, que não dá fruto, que se isola, que seca, que não tem raiz, que não tem a fonte. Nós não podemos ser. Nós precisávamos ser a árvore que alcança o ribeiro de águas, que começa a receber alimento e começa a frutificar. Mas também nós não conseguiríamos ser, até que o plano redentor começa a resolver todas as coisas para nós. E no primeiro versículo desse capítulo 15, ele diz: eu sou. Eu sou aquele que permanecerá fiel quando vocês não forem fiéis. Eu sou aquele que permaneço no meu Pai quando vocês estiverem para cá ou para lá, ou esmorecendo. Eu sou a videira. Jesus não começa dizendo, aprendam a produzir frutos. Ele começa dizendo, eu sou. A maior preocupação dele não é ensinar você a frutificar. A maior preocupação dele é que você entenda que é Ele. Por Ele são todas as coisas. E isso tem um ensinamento, querido. Porque antes de falar o que nós fazemos, Jesus revela quem Ele é. E se nós não entendermos que a vida cristã, ela começa em Cristo e não em nós começaremos a confundir as coisas e continuaremos fazendo e produzindo coisas que não vão agradar a Deus, por mais que nós pensemos que tudo isso está agradando. Não é o vir na igreja, é o como você vem na igreja. Não é o ler a Bíblia, é o como você lê a Bíblia. Não é postar versículos, é o porquê você faz isso. Como vivemos importa muito para Deus. E daqui a pouco nós vamos ver que o permanecer é a coisa mais importante para nós. E era nesse ajuste. A Bíblia fala assim, eu sou a videira verdadeira. Querido, nós estamos diante do sacrifício que foi feito porque nós não pagaríamos o preço pelo pecado. Nós necessitávamos de um Redentor e o eu sou é o nosso Redentor. Nós necessitamos de um Pai e o eu sou é o nosso Pai. Nós necessitamos de um Salvador e o eu sou é o nosso Salvador. Então, querido, antes de tudo, você precisa entender que aquilo que você não seria capaz de fazer, como Israel, como videira, não conseguiu ser, Deus se tornou a videira verdadeira para fazer aquilo que nós, na nossa humanidade, não conseguiríamos fazer. Então não é sobre você o Evangelho, é sobre Ele. É por isso, esses dias eu estava conversando com algumas pessoas. É por isso que às vezes as coisas não fazem sentido. Porque não encaixa na nossa justiça, na nossa intelectualidade, não encaixa, as peças parece que não cabem. O amor de Deus, ele é devastador. O amor de Deus, ele é incompreendido por muitos, porque não cabe. A graça de Deus não cabe. É por isso que ele é o único verdadeiro, porque nós não conseguimos alcançar e precisaremos dele. Precisaremos permanecer nele, porque é por ele, não pela nossa força. E eu quero caminhar no texto, porque
preciso chegar em algumas partes. A Bíblia fala que o Pai é o agricultor e Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto. Presta atenção. Jesus, Ele não permite uma espiritualidade sem fruto. Não é aceita por Jesus uma espiritualidade sem fruto. Já tem que começar a ligar sinal de alerta em nossas vidas. Se nós estivermos caminhando, vindo na igreja, usando uma camisa "Eu sou de Jesus", estando aqui, frequentando 2 ou mais. Só que se a minha espiritualidade não der fruto, querido, a Bíblia fala que todo ramo estando em mim não der fruto, Ele corta. E aqui eu não vou aprofundar uma mensagem teológica que nem tem espaço e nem tempo para isso. Mas isso aqui já nos faz preocupar demais. Se nós podemos viver a nossa vida de qualquer jeito porque Ele nos escolheu. Aqui já nos faz nos preocupar demais de que, uma vez que eu fui salvo, vou ser salvo para sempre, não preciso mais me preocupar com nada, eu vou viver a minha vida de qualquer jeito, porque lá no grande dia eu fui escolhido por Ele, pronto, acabou, querido. Se eu fosse você, eu colocava as barbinhas de molho com esse texto. Porque e aqui ele não está falando para ímpios. Aqui, ele não está falando que corta aqueles que não pertencem a Deus. Eles estão falando aqueles que estão enxertados na videira. Aqueles que são seus ramos. Então, aqui ele está falando do seu povo. Querido, não existe uma espiritualidade para Jesus que não dê fruto. Isso é bíblico, não sou eu que estou falando, não é uma interpretação teológica vaga. Isso aqui é a Bíblia dizendo, então nós precisamos começar a nos preocupar se estamos dando frutos em Deus. E daqui a pouco nós vamos ver o que são esses frutos. Porque às vezes achamos que damos frutos e não damos, querido. Ou até damos, mas não frutos que o agricultor espera. Olha uma parreira de uva. Se você não colocar a treliça e fazer ela ficar no alto, alguns ramos que chegam no chão e até geram frutos, quando você vai provar do fruto é amargo. É o fruto que você pega e cospe porque não serve para nada. Esse não é o fruto que o agricultor espera. Então, querido, se o Pai é o agricultor, Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Quando Ele colher os frutos que a videira produzirá através de nós, Ele tem que falar, uau, esse é o fruto que eu queria colher. Como tem sido o meu casamento? Como tem sido a minha faculdade? Eu preciso, querido, começar a falar sobre isso. Porque a Bíblia fala que Ele poda os que estão produzindo frutos, para que produza mais frutos. E a limpeza, a poda, é para que você ganhe ainda mais forças. Às vezes Deus vai começar a arrancar coisas da tua vida, não por reprovar o que você está fazendo, mas para fortalecer ainda aquilo que Ele quer te dar e fazer através de você. A poda, às vezes você vai olhar, eu vejo quando o meu cachorro, o mais velhinho, ele é um shih tzu. Querido, ele fica a coisa mais feia, ele já não é bonitão. A Priscila briga comigo. Mas quando tosa, meu Deus do céu, querido. Só que a veterinária fala assim, é necessário. Ou o pessoal, porque está muito embolado, está muita coisa. Tá. Querido, a tosa às vezes é necessário em alguns casos. Fica bonito? Não.
Às vezes Deus vai começar a tirar da tua vida. Às vezes Deus vai começar a fechar portas. Às vezes Deus vai começar a secar. E você vai falar, poxa vida Deus, mas eu estou aqui dando frutos para você. Ei, fica tranquilo, isso é poda. Daqui a pouco você se fortalece ainda mais, começa a frutificar ainda frutos mais fortes. Mas a Bíblia fala que Ele corta os ramos que não produzem frutos, mesmo estando nele. Por quê? Porque os frutos são coisas que são geradas vindo da videira pelos ramos. E nada do que o ramo produzir sem vir a força da videira é colhido e aceito por ele. Vamos lá. Eu posso produzir alegria no show da Ana Castela. Mas essa alegria não é a que veio da videira verdadeira e vai me fazer ser contente e feliz de verdade. Pega aí os X-Pac da vida. Eu posso estar lá me alegrando no safadão. É a alegria. E você está na videira, é a alegria. Mas não é produzido pela videira verdadeira, não vem da fonte de águas vivas. Você vai produzir frutos, mas ele vai olhar e vai falar, eu não quero esse fruto. Pelo amor de Deus, não estou falando que você vai ser ceifado, que não é isso, calma lá. Pastor vê Instagram também, só para avisar vocês, viu? Mas aonde que está a fonte pelo qual está produzindo a tua alegria? Aonde está a fonte que produz os recursos do teu dinheiro? Aonde está a fonte que mantém o teu casamento? Aonde está a fonte, querido? Nós precisamos entender que Jesus continua sendo a videira verdadeira e nós continuamos sendo os ramos dele. E se nós permanecermos nele, nós começaremos a dar frutos e frutos que permaneçam, frutos de alegria. Mas se nós pararmos e não permanecermos, nós seremos como essa árvore de Jeremias, plantada no deserto, sem raízes profundas. Nós não damos frutos, nós não damos sombra, nós não produzimos nada. Estamos lá estáticos e o nosso fim é secar, querido. Amém? Sim, parece que vocês estão tudo desanimado. Eu não estou nem aí, queridos. A Bíblia fala, vocês já estão limpos pela palavra. Eu podo para que produzam frutos. Mas vocês, meus discípulos aqui que estão ouvindo, vocês já estão limpos pela palavra. A palavra é a poda. Querido, esse aqui é para mim. É o entendimento que pode mudar a nossa vida de verdade. Sentir Deus não é permanecer em Deus. Permanecer está relacionado. Permanecer é o relacionamento com Cristo através da palavra. Quanto mais eu me relaciono com a palavra, mais a palavra vai me podando. E quanto mais ela vai me podando, mais eu vou permanecendo nele.
E quanto mais eu vou permanecendo nele, mais eu vou frutificando. E o agricultor vem passando com as cestas e colhendo os frutos de toda a nossa permanência. E os ramos começam a frutificar. E o agricultor olha e fala: ah, videira verdadeira. A palavra, queridos, a palavra, é por isso que Salmo capítulo 1, verso 1 até o 3 diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo quanto ela fizer prosperará. Bem-aventurado aquele que medita na sua lei, na sua palavra de dia e de noite. Bem-aventurado aquele que é podado pela palavra e permanece ali. Nós precisamos aprender a permanecer, querido. Porque quando a palavra vai nos podando, a nossa raiz vai aprofundando. E coisas novas vão brotando em nós. E aquilo que alcançava 5 centímetros, depois que podou, começa a alcançar 10. E mais. E mais. E sabe por que a videira, querido? Oh, aleluia. Porque a videira, ela sempre vai precisar do apoio. Ela não é uma árvore independente. Deus, Jesus, como a videira verdadeira, ela quis englobar a igreja. E ela tem a palavra para crescer apoiada ali. É como a treliça. Nós não conseguimos sozinhos. Nós só vamos subindo em Deus, apoiado uns nos outros. Quantas vezes meu amigo Wilder já foi minha treliça? Quantas vezes ele foi minha treliça? Quantas vezes a Pri foi a minha treliça? Ela é a minha maior treliça. Treliça que aguentava peso, agora está aguentando menos, né? A Gabi queria que eu levantasse para dar voltinha, né? Queridos, quando nós falamos assim, participe de 2 ou mais, é porque você não é uma castanheira para viver isolada. Você é uma videira que precisa de uma treliça. Melhor, você não é a videira, você é o ramo de uma videira que escolheu não crescer sozinho. Jesus poderia usar a castanheira, Jesus poderia usar qualquer, ele escolheu ser a videira, porque não é ele que precisa, os ramos precisam estar nele. Deixa eu falar, você não vai sozinho, querido. E é interessante que existe uma sequência, grava isso. Pastor, qual é o caminho? O caminho é entender que Ele é a videira. Quando nós entendemos que é Ele, a palavra é o podador. É a tesoura de poda, não sei como chama. A palavra vai nos podando, vai nos limpando,
e limpos nós permanecemos. Você não permanece sem ser podado pela palavra. Sabe por quê? Isso aí nem está no script aqui, no roteiro. Porque quando começa a crescer algo que vai impedir você de dar fruto, a palavra vai e corta e tira da tua vida. E se você permite isso, você continua permanecendo, porque aquilo que iria te sufocar, Ele podou de você. Quantas vezes o nosso ego tenta inflar e a palavra vem. Permanecer é suportar mesmo que não seja do nosso jeito. Permanecer é suportar, mesmo que não seja da nossa maneira. Deus fala aí, permaneçam em mim. E olha aí vem o grande versículo. Versículo 4 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Queridos, novamente ele vai falar umas 10 vezes, permanecer em mim. E o grego menô significa continuar, habitar, ficar. Jesus não fala produzam frutos para permanecer. Que Deus lindo é esse, querido, que não fala, ei André, produza frutos no Influa para você permanecer. Ei Thalisson, produza frutos para você permanecer em mim. Ele não é um Deus que exige isso, querido. Ele é um Deus que fala, permaneçam em mim e vocês produzirão frutos. Não é, produzam frutos para que permaneçam em mim. É, permaneçam em mim para que vocês produzam frutos. Sabe o que é isso, querido? Ele quebra toda a nossa performance. Não é sobre performar para Deus, é sobre ser um com Ele. Não adianta, querido, pode parecer bonitinho, pode falar bonitinho, pode saber versículos, pode fazer o que for, se não permanecermos nele, não produziremos frutos para Ele. Querido, se nós entendermos que Deus não chama para primeiro produzir, Ele nos chama para primeiro permanecer. Eu até falo, qual é o nosso chamado? O nosso chamado é permanecer em Deus. E o que o cumprimento do nosso chamado faz? Nós começamos a frutificar, querido. Permaneçam em mim. Insistam ali em habitar, em continuar, em ficar. Ah, mas está tão difícil. Deixa eu te falar, é o melhor lugar que você tem. Mas não vai ser do meu jeito. Mas nem sempre é, querido. Mas as pessoas não estão entendendo, nem sempre vão entender. O André falou um negócio aqui maravilhoso. Ele disse assim, desde os meus 17 anos eu permaneço numa palavra. E não é fácil permanecer. Para permanecer você vai ter que renunciar ao teu erro. Para permanecer você vai ter que renunciar ao teu mérito próprio. Para permanecer às vezes você vai ter que renunciar a aplausos, reconhecimentos humanos, razões.
Mas Deus te chama para permanecer, querido. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Aqui existe uma reciprocidade. Nós permanecemos nele e ele em nós. E é tão interessante que o cristianismo não é uma luta só do crente permanecer. Não é. É o crente tentando permanecer, não é. Mas é um encaixe divino. Que Deus, Emanuel, se torna verdadeiro. Deus conosco. Ele tabernaculou entre o seu povo. Não é uma história de um povo correndo atrás de um homem lá num trono de barba. É a história de um noivo e da noiva que se casam. E é tão lindo isso. Porque essa união com Cristo, nós participamos disso. Todas as vezes que nos reunimos no nome dEle, o corpo de Cristo, nós nos alimentamos dEle. O sangue de Cristo, nós nos alimentamos. E é muito importante entendermos. Por isso que lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 17, vai ser: Cristo em nós, a esperança da glória. Olha que interessante. Querido, não sei, para você fazer uma hermenêutica bíblica, às vezes o texto explica o texto. E para você ver como é encaixado todas as coisas. Se ele fala que é a videira, nós os seus ramos, e nós não produzimos frutos sem estar conectados à videira. É por isso que Paulo fala à igreja de Colossos: Cristo em vocês é a esperança da glória. Porque só quando Cristo está em nós, nós nos tornamos ramos da videira verdadeira. E aí, o que Cristo produz, floresce e vira fruto através das nossas vidas. O que as pessoas precisam aí fora, você não pode produzir, mas Ele pode produzir em você. Quando eles estavam, o pessoal estava lá em Taubaté, o André me mandou uma mensagem: pastor, eu vou pregar a oferta aqui em Taubaté. O senhor tem algo para dizer para mim? Primeiro eu brinquei com ele. Depois eu disse: mano, só derramar o que você carrega. Porque nós não carregamos méritos próprios. Se nós estamos em Cristo, essa é a esperança da glória. Nós deixamos fluir através de nós aquilo que nós estamos enraizados. Já não sou eu quem vive, Paulo fala aos Gálatas, Cristo vive em mim. É por isso que essa união é tão importante e nós precisamos só fazer aqui um parênteses. Quando nós falamos de Cristo em você, não significa que o cristão se torna divino por natureza. Ele não se torna a carne dele um Deus também, agora eu sou Deus também, não é isso. A união é relacional. Nós nos relacionamos, não é uma fusão não, é um relacionamento. E esse relacionamento já está explicado um capítulo antes, em João 14. Quando Deus está ensinando, Jesus está ensinando o relacionamento dele com o Pai. E falando que também espera que nós sejamos um. A Pri pregou sobre isso. Ele fala assim: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador. Eu vou enviar. E no versículo 23 do capítulo 14, diz assim:
viremos para Ele e faremos morada nele. João, ele apresenta uma sequência desse relacionamento, pai com filho, filho com espírito, espírito com a igreja, com os discípulos. Então, é o Espírito em nós, querido. É o Espírito se movendo em nós, é o Espírito produzindo em nós. Às vezes as pessoas vão olhar e nós vamos fazer coisas assim, que caramba, não é a gente que está fazendo, mas é o Espírito que produz em nós. Uma vez eu estava com a Rafa e com o Thales conversando, ela precisou fazer uma atitude, que humanamente falando, ela nunca iria conseguir fazer. Mas daqui a pouco ela estava fazendo. Por quê? Porque o fruto não veio da humanidade, o fruto veio do Espírito gerando vida em nós. Igreja, precisamos aprender a permanecer fiéis nele, sendo podados pela palavra e nos mantendo nele, porque do nosso interior começará a fluir um rio de águas vivas, e esse rio não sou eu que produzo. É por isso que as pessoas vão começar a olhar e falar: por que você não mente? Eu não minto, não é porque eu sou bom, eu sou melhor que todo mundo, mas o Espírito que está em mim, tirar o Espírito de mim, eu não presto também como todo mundo. Por isso que é Cristo em nós, querido, você não tem mérito nenhum. Se vocês permanecerem em mim, diz o Senhor, eu permanecerei em vocês. Querido, isso aqui é o que nós precisamos entender. Se nós permanecermos nele, através da palavra, ele permanece em nós através do seu Espírito. Aleluia. Como um ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Você não pode produzir nada, se não permanecer na videira. O produzir não procede do ramo, o produzir procede da videira. Queridos, nós podemos fazer congressos, nós podemos fazer evangelismo, nós podemos fazer artes, nós podemos fazer 2 ou mais, nós podemos fazer, mas queimará como palha, se não vier dele. Agora deixa eu falar. Quando tudo que você fizer vier da videira, isso se chama fruto. O que é fruto, pastor? Fruto é a manifestação visível da vida de Cristo em uma pessoa que permanece nele. Eu vou falar de novo para você. O que é fruto, pastor? Fruto é a manifestação visível da vida de Cristo em uma pessoa que permanece nele. Se eu permanecer nele, aquilo que vai externar de mim, que vem dele, esses serão os frutos. Eu vou estender a mão para o necessitado, eu vou perdoar quem me ofendeu, eu vou fazer algo ainda maior para ele, é tudo para ele. O meu ego não vai me dominar, e se eu não for aplaudido, eu não faço por mim, é ele em mim quem faz. Fruto não é algo que o ramo fabrica. Fruto é tudo que externamos vindo dele em nós. E nós só faremos isso se permanecer. Jesus disse:
Sem mim vocês não conseguem fazer nada. Ele diz no versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se permanecerem em mim, eu permanecer em vocês, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Isso refere à nossa incapacidade de produzir fruto que Deus deseja. Queridos, eu escrevi algo aqui, eu quero ler. Poema. A pergunta não é o que eu consigo fazer para Deus. Poema Acre. A pergunta tem que ser: o que Deus pode produzir através de mim enquanto eu permaneço nele? Não é sobre o que eu posso fazer para Deus. É o que Ele quer que eu faça permanecendo nele. Nós podemos produzir coisas boas que chegue amargo para Deus devido à motivação. Mas vai chegar dias, Hilder, que Ele vai falar para você como pastor dessa casa: só fica em silêncio, filha. O teu fruto vai ser ficar em silêncio. Como um dia Ele já falou para mim: não se defenda. Você vai dar o teu fruto para mim, se silenciando quando você quer falar. Talvez nós estamos passando tempo demais falando para Deus o que eu posso fazer. Deus, posso fazer isso? Deus, posso fazer aquilo? Deus, posso fazer aquilo? Chegou a hora de nós falarmos: Deus, produz aquilo que o Senhor quer através de mim, mesmo que eu não goste tanto. Porque o agricultor está com o cesto na mão. Eu só quero que dos meus ramos, eu só quero que eu, como um ramo, produza aquilo que a videira quiser produzir. Eu só quero que, como ramo, Poema Acre que somos, nós só venhamos fazer as coisas que Ele quiser. Não quero fazer uma programação se Jesus não quiser que nós façamos. Então, se Deus quiser que nós fiquemos aqui, nós ficaremos. Se Deus quiser que nós rompemos essas paredes, romperemos. Se Deus quiser que nós nos ajoelhemos e só passemos a orar, tudo que Ele fizer, que Ele quiser fazer em nós e através de nós, será o fruto da nossa permanência na presença dEle. Se coloque de pé, igreja. Oh!